Fala aí, galera, Maromba aqui de volta. Com esses monte de veículos que você vê por aí, vocês sabem quais são as classificações de cada veículo? É um tal de SUV compacto, SUV hatch, SUV médio, SUV daquilo é sedã, sedã compacto, sedã médio. A gente fica perdido, né? Eu vou trazer para vocês aqui hoje um norte das categorias, trazendo para vocês exemplos dessas categorias que inventaram várias categorias que agora a gente vai esclarecer para vocês o que é hoje registrado no Brasil nesse ano de 2024. No Brasil, os carros são categorizados pelo estilo de uso, tamanho, altura do solo e características de dirigibilidade e estabilidade com base no seu tamanho, estilo, entre outras características. Vamos começar pelo mais barato de todos, que é o hatch compacto. Os hatch compactos são carros pequenos e ágeis. Eles são de fácil condução no dia a dia, no uso urbano. São fáceis de estacionar. São bem compactos, pouco porta-mala, pouco espaço interno, mas são bem dinâmicos e especialmente utilizáveis para o dia a dia na cidade grande. Temos como exemplo aí o Fiat Argo, o Volkswagen Gol, a gente tem o Renault Sandero, a gente tem o que mais? A gente tem o HB20, o Chevrolet Onix. São carros chamados de monovolume. Em seguida, nós temos os chamados sedãs compactos, que é o famoso carro do Uber, né? São carros 3 volumes, que é o quê? Motor, compartimento de passageiros e mala separada. Geralmente eles são baseados nos hatches, em compensação com aquela bundinha, né? Aquele porta-malas sobressalente. Temos como exemplo o Onix Plus, o Fiat Cronos, Volkswagen Virtus, o HB20S, são exemplos de sedãs. Seguindo a linha, nós temos os sedãs médios, que são sedãs bem maiores, com mais espaço interno, também são 3 volumes, passageiro, motor e compartimento de carga, com maior espaço interno, com mais conforto e destinado para grandes famílias. Temos como exemplo o Chevrolet Cruze, o Toyota Corolla, o Jetta, o Sentra. Mas antes de entrar na categoria do SUV, a gente tem aquela chamada, é o carro chamado micro SUV, que existe um veículo que é colocado nessa categoria, que é um carro que ele é considerado um SUV porque ele é bem alto, mas ele é extremamente compacto. Ele seria menor que um hatch, e você já sabe de que carro eu estou falando, só que ele é bem alto. É o Renault Kwid. Ele é o único SUV micro compacto fabricado no Brasil. Aí depois dele nós temos os SUVs compactos, que são SUVs um pouco mais, como diz o nome, compactos, né? Não são aqueles SUVs grandes, mas eles são robustos, têm uma posição de direção mais elevada e maior capacidade de carga e passageiro na maioria das vezes. Temos como exemplo aí o Jeep Renegade, o Volkswagen Nivus, o Nissan Kicks e o Volkswagen T-Cross. A seguir, nós temos a categoria SUV médio, que são SUVs maiores, com maior espaço interno, maior capacidade de carga, geralmente com motores maiores, e na maioria das vezes, apesar dos compactos terem algumas versões 4x4, os SUVs médios, na maioria das versões, tem versão 4x4. Temos como exemplo o Jeep Compass, a gente tem o Toyota SW4, Volkswagen Tiguan ou Taos e o Chevrolet Equinox como exemplos. Acima deles, temos os SUVs grandes, que são SUVs de verdade, SUVs com amplo espaço interno. Geralmente, a maioria deles tem 7 lugares, grande capacidade de carga, grande tamanho, grande altura, ideal para famílias grandes e alta capacidade de bagagem. Temos como exemplo o Kia Sorento, temos a Trailblazer, temos a Toyota SW4 e a Ford Edge. E vem surgindo uma categoria nova, apesar de eu ter citado o exemplo nos SUVs compactos, existe uma categoria bem nova, que é o SUV Coupé, que é um SUV compacto com capacidade bem maior de bagagem. Temos aí 2 exemplos bem marcantes, que é o Fiat Fastback e o Volkswagen Nivus. O SUV Coupé, ele alinha um pouco de esportividade, uma pegada um pouco do sedã, ele pega o melhor do SUV e ele traz uma categoria bem diferenciada, uma categoria nova que vem chamando bastante atenção no mercado brasileiro. E temos agora uma categoria bastante interessante, que são as picapes compactas, que são aquelas picapes
para o dia a dia urbano, melhor manobrabilidade, ela é fácil de estacionar, elas são conversíveis a baús, né? Muitos instalam baús nessas picapes compactas, elas são versáteis, econômicas, com capacidade de carga para o dia a dia e geralmente em algumas cidades não pode entrar caminhões ou caminhonetas, essas picapes são consideradas carros normais. Temos como exemplo a Saveiro, a Montana, a Strada da Fiat. E temos a seguir as picapes médias, que são picapes mais robustas, um pouco maiores, com bastante espaço interno, muito maior capacidade de carga e são consideradas carros para trabalho e lazer. Temos como exemplo aí a Fiat Titano, temos a Ford Ranger, a Toyota Hilux, a Nissan Frontier e a Mitsubishi Triton, a L200. E temos a seguir as chamadas minivans, que são carros com alta capacidade de carga ou conversível para até 7 lugares. Temos como exemplo aí a Chevrolet Spin, a Doblo, o Citroën C3 Aircross. Elas são muito utilizadas para transporte escolar e para famílias com muita gente que precisa de espaço interno dentro do carro para transportar toda a trupe. Temos também a categoria Coupé. Preste atenção, não estou falando de SUV e Coupé, é só Coupé. Geralmente são carros de 2 lugares, com alta potência, focada no desempenho e esportividade. Temos como exemplo aí Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Audi TT, BMW Z4. São carros de alta esportividade, muito motor, muita potência. É carro para entusiasta, aquele cara que gosta de velocidade e vai carregar no máximo sua parceira ou seu parceiro do lado. Para não esquecer, temos o carro conversível. O carro conversível nada mais é do que aquele carro que você consegue rebater o seu teto e andar tomando vento na cara. O cara que não gosta de uma motocicleta, mas gosta de tomar vento na cara, ele recorre a um conversível. Temos como exemplo BMW Z4, o Audi A3 Cabriolet, Mini Cooper Cabriolet. São exemplos de carros conversíveis e esportivos. E temos os saudosos e extintos hatch médio, que são carros hatches, só que com espaço de sedã médio. É um carro grande, porém sem aquela bundinha do porta-malas do sedã médio. É o hatch médio. Temos como exemplo aí o saudoso Chevrolet Cruze, o saudoso Ford Focus. E, em consequência, temos a categoria chamada sedã grande, que são carros focados em amplo espaço interno, amplo conforto, dirigibilidade e luxo. São carros luxuosos, são carros geralmente usados por executivos, são carros que são usados para ser blindados, para transportar executivos e galera importante, né? Temos como exemplo aí o BMW Série 5, Mercedes-Benz Classe A, e temos o carro que a gente não vê mais por aí, que é o famoso SW, né? Que é o Space Wagon. As peruas eram muito utilizadas antes da febre dos SUVs. Quem recorria a esses carros eram aquelas pessoas que tinham uma família e precisavam transportar carrinho de bebê, alta capacidade de bagagem. Temos como exemplo aí o Toyota Corolla Fielder, o Audi A4 Avante, o i30 SW. São exemplos de peruas. E para finalizar, os carros super esportivos. Aí já é outra categoria. São carros focados em alto desempenho, alta capacidade de velocidade e alto luxo, né? São carros focados em desempenho e alta capacidade de motorização. São carros de extremo luxo, alto desempenho, alta capacidade, uma cavalaria gigantesca. É aquele carro que te encosta no banco, né? Que você tem que usar cinto de 3 pontas, aquela loucura toda. Temos como exemplo aí as Ferraris, né, o Porsche GT, a Ferrari F350. Temos como, por exemplo, as Ferraris, os Porsches, as Lamborghinis. Essa galera aí que a gente sonha um dia dirigir e trazer aqui para o canal. E atualmente nós temos falado muito dos carros elétricos. O carro elétrico é todo carro que é movido a energia elétrica, sendo plug-in ou não. Tem carro elétrico que ele é plug-in. O que quer dizer? Você precisa colocar ele na tomada para carregar. Aí você começa a rodar até esgotar essa bateria ou até chegar a um nível que você possa carregar de novo e voltar a rodar. E tem os carros que não são plug-in. São chamados, que é uma outra categoria, que é o carro híbrido. O que acontece com o carro híbrido? Ele tem um motor a combustão bem menor do que os tradicionais e uma bateria elétrica e um motor elétrico nas 4 rodas. O que ele faz? Ele oscila, ele
varia o funcionamento entre o motor a combustão e o motor elétrico. E geralmente eles conseguem manter essa carga de bateria durante a frenagem e o freio motor. Ele joga toda essa resistência da frenagem do freio motor e da frenagem dos pedais de freios em energia para recarregar essas baterias e recuperá-las. São carros ideais para dia a dia. Em compensação para a estrada, eles podem complicar um pouco porque os carros que são plug-in, a gente não tem fontes de carregamento nas estradas brasileiras, principalmente aquelas mais longas do interior, do Nordeste, teremos muito problemas com carro elétrico por lá. Agora, se você vai usar no dia a dia, o carro elétrico é uma sacada genial. Ele vai te proporcionar economia absurda. Fora que os carros elétricos e híbridos, no Rio de Janeiro, por exemplo, possuem desconto de 95% do IPVA. Então, você compra um carro de 200 mil, você vai pagar no máximo 3 mil reais de IPVA. Por exemplo, você num carro normal a combustão, um carro de 200 mil, você vai pagar quase 10 mil de IPVA. É uma diferença bastante gritante. Existe o híbrido plug-in também, que você, além de carregar ele com a frenagem, né, com o motor a combustão, com o freio motor e com a frenagem do veículo, você também pode carregar ele na tomada quando você estiver parado num ponto de abastecimento. Agora, no Brasil, isso é uma coisa muito incomum. Tem aparecido alguns locais de abastecimento de carro elétrico, porém, geralmente são das próprias montadoras que os vendem, como a BYD, a BMW, a Volvo. Então, essas montadoras, para conseguir vender os seus veículos, elas estão disponibilizando postos de abastecimentos próprios, para você não ficar na mão. Estão em shopping center, estão perto de concessionárias. Agora, em estrada, alguns locais têm área de carregamento de carro elétrico, mas aumentando a capacidade de carro elétrico nas estradas, não tem muitos compartimentos onde você carregar esses carros. Então pode gerar engarrafamento, pode gerar espera. Então você vai ficar muito tempo nessas paradas e perder muito tempo. Para viagens longas, ainda não é uma boa solução, mas para o dia a dia é extremamente aconselhável, principalmente por causa do IPVA, que é uma economia anual muito grande. Então, galera, espero que tenham gostado do conteúdo, que eu possa ter esclarecido alguma dúvida de vocês. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Não deixe de ativar o sininho, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer, para ajudar aqui a gente a continuar trazendo um excelente conteúdo para vocês e esclarecendo dúvidas. Não deixe de comentar aí o que vocês querem ver por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.